Olá, meus amigos, bem-vindos. Neste vídeo eu vou falar sobre a primeira revolução feita pelo povo de Israel contra o seu governante. Na época da monarquia, Israel passou a ter governantes que eram chamados de reis de Israel, e logo bem no início da instituição da monarquia em Israel, a primeira revolução do povo contra o seu governante. Hoje, 23 de janeiro, e agora são 7 horas e 51 minutos. Meus amigos, é muito interessante esse assunto que os cristãos precisam saber, precisam olhar para a Bíblia e ver a história do povo de Deus. Houve revoltas. Frequentemente, o povo se revoltava contra o seu governante e Deus conduzia o seu povo, Deus acompanhava o seu povo, Deus estava com o seu povo, e a primeira revolução feita pelo povo contra o seu governante foi assistida por Deus e até direcionada por Deus. É isso mesmo. Mas antes, é necessário a gente pensar que um dos maiores problemas que leva à revolta do povo é a opressão. Quando o governante oprime o povo, então ele já começa a sofrer rejeição do povo. Já começa a sofrer rejeição. Os reis colocavam o povo para servi-lo e servir aos seus projetos gananciosos de poder. Nada é tão pernicioso, meus amigos, para a perda e o esfriamento do espírito patriótico dos reis, dos governantes, e a cobiça e a ganância que aflora no coração deles. Aliás, não somente dos governantes da nação, também da população de cada pessoa. Um mal que afeta a todos. Ganância e a cobiça sempre foram coisas reprovadas pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, que já sabe aonde vai dar. Quando essas coisas começam a ser produzidas no coração, sabe onde. Por volta do ano de 935 a.C., as 10 tribos do norte, as 10 tribos de Israel, se revoltaram contra o seu rei, monarca Roboão, filho de Salomão, que sucedeu o trono de Salomão, e aquela população, então, fez revolução contra este governante, e o resultado foi reino independente chamado Reino de Israel. É o resultado da ganância e da cobiça dos governantes pelos seus projetos de poder, colocando o povo para bancar, patrocinar seus projetos gananciosos de poder. Então, o povo se revolta e o povo se divide. Vimos isso acontecer aqui no Brasil. Isso já aconteceu lá no passado distante em Israel. Eu quero mostrar a você aqui, meus amigos, o que a palavra de Deus diz no livro de 1 Reis, capítulo 12. Olha aqui. E foi Roboão para Siquém, porque todo o Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira, aqui de diante do rei Salomão, que habitava Jeroboão no Egito, enviaram e mandaram chamar e Roboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhe disse: e de vós até ao terceiro dia e volte a mim. E o povo se foi. O que está dizendo aqui é que Roboão, rei de Israel, sucessor do seu pai Salomão, mandou chamar Jeroboão, que estava morando no Egito naquele momento. Jeroboão trabalhou para Salomão como um general que cuidava de todos os soldados de Salomão.
mas que Salomão passou a perseguir o seu general, porque Salomão cometeu idolatria, adorou ídolos. Jeroboão reclamou com ele e disse: olha, Salomão, tu não pode fazer isso. Salomão, o rei, se voltou contra o seu general, passou a persegui-lo. Ele foi morar no Egito. Depois da morte de Salomão, então, o sucessor, Roboão, filho de Salomão, manda chamar Jeroboão lá no Egito. Então, Jeroboão volta do Egito e a população toda do país, quase todas, 10 tribos de Israel, as 10 repúblicas, a população das 10 repúblicas gostavam de Jeroboão. Gostava do jeito dele, do modo dele. Então, Jeroboão reuniu todas aquelas 10 repúblicas de Israel e foi conversar com o rei Roboão. E então conversou com ele e disse: olha, você está oprimindo o povo. Você está colocando um jogo sobremaneira pesado sobre esse povo. Você tem a sua agenda de construção, da construção do império, do seu reino. E você tem toda essa agenda, esse projeto ganancioso de poder, e está colocando o povo para pagar tudo isso. O povo não aguenta mais pagar pelo seu projeto. O povo não aguenta mais. Pelo amor de Deus, Roboão, não faça isto. Não crie os seus projetos e coloca o povo, oprime o povo, obrigando o povo a pagar por tudo isso. Não faça isso. Essa foi a conversa. Então Roboão disse: tá certo, ok, eu vou dar 3 dias, voltem até aqui 3 dias, e vamos ver o que pode ser feito. E aqui o versículo 6. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhes falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boa palavra, ou boas palavras, todos os dias, serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que lhe haviam crescido com ele e estavam diante dele. E disse-lhes: e aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo do teu pai, que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhes falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo jugo, teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpião. Este foi o resultado que o rei Roboão obteve a partir do conselho dos mais jovens. Então veja, passaram-se os 3 dias e nestes 3 dias Roboão então foi se aconselhar. Primeiro ele buscou conselho aos homens mais velhos, que eram conselheiros de Salomão, e estes homens mais velhos, os anciãos, disseram a ele: olha, Roboão, é o seguinte, trata esse povo bem, seja servo desse povo. Se tu fores servo deste povo e tratar esse povo bem, com cordialidade, este povo vai te servir. Agora, se tu não fizer isso, o povo vai se revoltar contra ti, porque o povo não aguenta a opressão. O povo suporta a opressão até certo ponto, depois não aguenta mais. Então, trata esse povo bem, não oprime, não coloque esse povo para pagar pelos teus projetos de poder. Você está tirando dele tudo desse povo. O povo trabalha para bancar, para que tu construa todo o teu império. Não faça isso. Beleza. O Roboão disse: tá bom. Dispensou os conselheiros e foi se aconselhar com os mais jovens. E os mais jovens disseram a ele o seguinte, deram um conselho totalmente oposto do conselho dos anciãos. Os mais jovens disseram o seguinte: fala para esse povo o seguinte: se o meu pai colocou um jugo pesado sobre vocês, deixa eu falar aqui para vocês. Meu dedo mínimo, esse aqui, o pequenininho, é mais grosso que os lombos de meu pai. Se meu pai colocou um jugo pesado sobre vocês, eu vou aumentar ainda mais.
Se meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigar vocês com escorpião. Roboão, então, absorveu esse conselho e assim o fez, colocou em prática o conselho dos mais jovens. Quando Roboão fala isto, olha só, vamos ver o resultado aqui. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo, volta a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado, e lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo, meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpião. Rei, pois, não deu ouvido ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor. A revolta do povo vinha de Deus. A revolta do povo de Israel veio de Deus, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. De onde veio aquela revolta do povo? Porque o povo se revoltou, porque Deus levantou o povo para se revoltar contra Roboão e não aceitar o jugo, a opressão que Roboão estava imprimindo sobre o povo. E o restante da história foi exatamente a divisão das tribos. O povo aclamou Jeroboão como o seu rei, e Jeroboão passou a ser rei das 10 tribos de Israel no norte de Israel, e Judá e Benjamim continuaram sendo governados por Roboão no reino chamado de o reino do sul, reino de Judá. A revolta veio de quem? Quem suscitou aquela revolta no povo? A revolução veio da parte de quem? Da parte do Senhor. Um pequeno resumo aqui, de 1 Reis 12, 1 a 24, explicando que depois da morte de Salomão, seu filho Roboão tornou-se rei de toda a nação de Israel. Jeroboão voltou a Israel vindo do Egito e, juntamente com outros, rogou que Roboão aliviasse os fardos que Salomão impusera ao povo para sustentar seus muitos projetos de construção. Roboão decidiu, em vez disso, aumentar os fardos do povo, aumentar os impostos, as taxas. As 10 tribos que moravam no norte se rebelaram contra Roboão e fizeram de Jeroboão seu rei, cumprindo a palavra do profeta Aías. Esta revolta dividiu o reino de Israel em dois, o reino do norte e o reino do sul, o reino do norte chamado de reino de Israel e o reino do sul chamado de reino de Judá. Então, é dividida a nação em 2 reinos. Continuou isso por muito tempo. Esta foi a primeira revolução do povo de Israel contra o seu governante. Meus amigos, o povo aguenta a opressão até certo ponto, mas depois fica difícil segurar. O povo vai aguentando a opressão do seu governante, mas depois o povo se organiza, se junta e algo acontece. Sempre que o povo se organiza, sempre que o povo chega ao seu limite, algo acontece. Em Israel foi assim. A população das 10 repúblicas não aguentou, se revoltou e fez uma grande revolução contra o seu governante. E a palavra de Deus diz que aquela revolução veio de quem? Veio de Deus. Veio do Senhor. Certo? Pense nisto. Pense nisto. Pense na situação do nosso país. Pense na situação do nosso povo. Pense na situação governamental do nosso Brasil. Comunismo que oprime o seu povo. Estamos vendo isso acontecer agora no país. Governo comunista que ascendeu de novo ao poder da República. Um aumento das taxas dos impostos, sobrecarregando o povo. Ele vai sobrecarregar o povo. É onde o povo vai aguentar tudo isso. A gente se vê no próximo vídeo.